Estatísticas apontam que 7,5% das crianças apresentam depressão. Elas adoecem como os adultos e muitas pensam em se matar. Foi isso que aconteceu com a Luísa, que tinha dificuldades para aceitar o próprio corpo. Para aliviar a angústia, ela começou a se machucar, fazendo cortes nos braços. Era uma forma de aliviar a dor emocional que sentia. Com 12 anos, Luísa pediu socorro aos pais, porque não via mais sentido na vida e chegou a pensar no pior. Os pais procuraram tratamento psicológico e psiquiátrico e em poucos meses o brilho foi voltando aos olhos de Luísa. Hoje, ela está bem melhor. Os sintomas da depressão infantil nem sempre são claros, mas existem alguns sinais que podem indicar que algo não vai bem. A gente pode começar falando que acho que um dos principais dele é com relação a uma tristeza recorrente aí, né? Às vezes associada junto com irritação, às vezes não, né? Às vezes só um quadro de tristeza mais persistente. Que mais que a gente pode perceber ali que algumas crianças apresentam falta de prazer nas atividades cotidianas, né? No brincar, principalmente, né? Muitas vezes apresentam umas brincadeiras mais agressivas, às vezes apresentam um quadro de dorme demais ou dorme de menos, né? Um ganho de peso também, a gente pode colocar aí como uma das características aí de um critério, né, para depressão. Tem algumas crianças que apresentam já alguns comportamentos e falas com relação à morte e com relação a suicídio também. Acho que basicamente são esses os principais critérios aí, os principais sintomas aí da depressão infantil. Na verdade, ela não é tão fácil de perceber. A maioria das crianças tem um quadro ali de depressão, porém não há uma busca por tratamento porque os pais não percebem ou não validam aquele sentimento da criança. Então acho que isso é uma coisa bem importante porque os pais muitas vezes minimizam aquilo que a criança está sentindo ou falam já vai passar, ou você é forte, não precisa chorar, né? Então acho que tem muito disso, né, dos pais às vezes não conseguirem se dar conta que a criança está com um quadro mais persistente. Às vezes, né, a gente fala que tem que estar aí recorrente aí umas 2 semanas, né, esses sintomas, para a gente poder pensar realmente numa depressão infantil. E por que as crianças têm depressão? Então, as crianças têm depressão, às vezes está associada a um processo de luto, né? E aí a gente pode até falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo de pandemia e um luto de um pai ou de uma mãe. Então, às vezes vem por conta disso, né? Isso em torno de 2 meses após a perda desse ente. Então, se persistirem esses quadros de tristeza ou virem mais agravados, a gente já pode pensar em buscar uma ajuda clínica aí. Às vezes tem crianças que passam por situações na escola de bullying, né, ou situações em casa de abuso, né, abuso, acho que esses são um dos indícios mais fortes, né, abuso sexual ou abuso emocional ali também, né, às vezes a gente vê alguns pais tendo alguns tipos de conduta de minimizar a criança, né, de falar coisas como você é burra, você não é capaz, às vezes comparar a criança com outros ali também, né, pode contribuir para isso. Situações de violência em casa, né, não só com a criança, mas às vezes entre os pais, né, um quadro às vezes de divórcio dos pais também, a gente pode também estar associando aí. Uma doença grave na família, né? Então isso também é uma possibilidade aí de uma criança desenvolver a depressão infantil. Na verdade, os pais precisam estar atentos a esses sinais emocionais que a criança apresenta, precisa validar isso. Eu sempre falo muito isso em consultório, né? Que os pais precisam validar aquilo que a criança está sentindo, né? Colocar isso como algo, sim, você está hoje triste, hoje você está, né, irritado, você está
chateado por alguma coisa, e tudo bem, isso pode acontecer na nossa vida, né? Então isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? Então os pais aprenderem a lidar com as suas frustrações, os seus sentimentos, também faz com que ajude o seu filho a lidar com eles, né? Às vezes a escola também sinaliza alguns comportamentos diferentes, né? Às vezes a criança fica mais agitada ou fica com alguns comportamentos que não são característicos daquela criança, então os pais também ouvirem isso, né, que a escola traz, né? E no consultório também, né, a gente precisa, além de ouvir todos esses profissionais, ouvir essa criança, porque essa criança fala muito, às vezes através do desenho, às vezes através da brincadeira, que ela não está bem. Ela vai sinalizar, então. Sim, ela vai mostrando de alguma forma, os pais veem muito isso, assim, a mudança de comportamento, mas é uma criança que brincava com todo mundo, agora, né, gostava de fazer tantas coisas e agora não gosta de fazer, prefere ficar isolada, né, às vezes chora ali sem motivo, então os pais conseguem aí perceber alguns comportamentos que estão ali persistindo, né, que não foram esporádicos, mas que persistem.